Olá, meus queridos irmãos, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estou aqui para fazer mais um vídeo com muita alegria, com paz no coração. Espero que meus vídeos estejam edificando cada um de vocês e o vídeo possa mudar cada vida, cada pessoa que se propõe a estar vendo esse vídeo. Os vídeos que eu faço para a edificação de todos. Amém, meus irmãos? Hoje eu vou falar sobre crescimento que todo crente deve ter, crescimento e crescer na fé. Eu vou falar sobre meninos, crentes que ainda são meninos, não se desenvolvem. E isso vem acontecendo muito nas igrejas. Homens e mulheres que não desenvolvem na fé e continuam sendo meninos, crianças, um termo ser usado. E para entrar mais a fundo nessa questão, eu quero ler uma passagem que é importante, que fica 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11. Diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Bom, todos conhecem essa passagem, uma passagem muito conhecida. Há pessoas que colocam nas redes sociais, no carro, até em filmes, fala sobre essa passagem. E essa passagem é importante, porque fala de. Paulo aqui está falando quando ele era, né? Paulo está falando quando eu era menino, né? Ele se refere a ele, quando ele era menino. Só que, levando em conta nossos dias, no dia a dia das igrejas, há muitos crentes que não desenvolvem, há muitos crentes que ainda andam como se fossem meninos, vive como se fosse menino, não tem crescimento espiritual, sabe? Não atinge aquela perfeição de conhecer a Cristo, de conhecer as doutrinas certas, conhecer mais a Deus, conhecer o que é o Evangelho, conhecer as doutrinas dos apóstolos. Há crente que dão muito trabalho, isso é fato. Crentes que não desenvolvem em muitas áreas. Mas por que não se desenvolvem? Porque crentes ainda andam como se fosse um menino. Mesmo que seja grandes, até 34 anos, 40 anos, mulheres também com 30 anos, 40 anos, jovens, adolescentes, mas vive como se fossem crianças, né? Por quê? Eles continuam sendo crianças. Por quê? Há uma coisa a se dizer. Eu vou ler um breve comentário que fala assim: a criança normalmente tem um vocabulário limitado, mas em desenvolvimento com o qual ele ou ela se comunica, os modos de pensar de uma criança são imaturos e incompletos. E isso é exatamente o que um adulto espera de uma criança. Então aqui, o adulto ele tem os modos de criança e são imaturos e incompleto. Então não tem aquele desenvolvimento, não tem uma fé madura. Então não amadurece, porque por isso que continuam sendo meninos. Então o que se vemos hoje são homens e mulheres que não se desenvolveram na fé cristã. Então cai sempre no mesmo problema. Então dá até trabalho para pastores, para líderes, né? Então são pessoas que ainda não amadureceram, que sempre caem nos mesmos pecados, tem que ficar explicando o que é ser uma pessoa adulta, amadurecida, tem que ficar ensinando como se deve usar o seu dinheiro, tem que ficar ensinando como respeitar os pais, tem que ficar ensinando o que é um casamento, tem que ficar ensinando como se trata uma mulher.
como se cumprimenta uma pessoa, como vive na sociedade. Então, essas pessoas com problema de desenvolvimento se tornam criança. Então, tem que ficar ensinando constantemente. Isso é, é muito, como se eu posso falar, um pouco ridículo, porque são pessoas já de idade, pessoas que já têm 30 anos, ou até mais 35, que fica meio estranho ter que ficar ensinando tudo de novo. Tem uma passagem muito importante que é em Hebreus 5, do 11 ao 14, vai falar dos judeus que não se desenvolveram, né? E o autor ali dos Hebreus tá como fosse um professor, né, ensinando a igreja, ou um pastor ensinando a igreja, né? Só que eles têm uma preguiça, né, de ouvir. E ele vai falar assim: a este respeito, tem muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já devia ser mestre, levando em conta o tempo decorrido, tem novamente necessidade que alguém lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passar a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que praticam, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o que o autor está querendo dizer? A este respeito do quê? A respeito de Cristo. Então, o que se vemos hoje? São pessoas que precisam ensinar novamente a respeito de Cristo. Por que Cristo veio a esse mundo? Porque ele cumpriu a demanda do Pai e se entregou, morreu na cruz. Tem que ficar explicando as coisas básicas da fé cristã. Então, são crentes que não se desenvolvem, que continuam meninos, né? Meninas ainda, que ficam inconstantes. Por isso que essas pessoas caem sempre nas falsas doutrinas, né? Então, o autor dos Hebreus ele tem uma dificuldade, porque tem que ficar ensinando tudo de novo, né? A respeito de Cristo, tem muitas coisas a dizer. E ele vai relatar que são pessoas que estão há muito tempo na fé cristã, né? Porque ele fala assim, pois quando já devia ser mestre. Então, por quanto tempo que você tem de membresia na igreja? Ou quanto tempo você foi convertido? 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? Então são pessoas que já era para ser mestre e está ensinando as outras pessoas, mas não tem necessidade que tudo de novo tem que ficar ensinando, né? Tem que voltar para do começo, o ABC da fé cristã. Então são coisas que é, traz dificuldade para alguém estar ali ensinando tudo de novo, né? É, é um problema aí. Então são pessoas que não amadurecem. Por isso que o tema desse vídeo são meninos, né? Que não amadurecem, pessoas que ainda continuam com as mesmas práticas, sabe? Com as mesmas práticas de antes. Então, Paulo vai falar que quando eu era menino, falava normal. Quando você é menino, você fala como menino, sente, tem um sentimento, sente como menino, pensa como menino, raciocina também como menino, discorre como menino. Mas quando ele chegou a ser homem, abandonou. Então, quando você chega à maturidade, abandona as práticas que você fazia antes, de crianças, de menino, e passa a ser homem, se desenvolve, cresce, amadurece, aprende. Então, esse é o crescimento da fé cristã. Esse é o desenvolvimento, né? Se você for perguntar para essas pessoas que não têm desenvolvimento, explica o que é o evangelho. Ela não consegue. Explica o que é Deus, a doutrina da graça, da justificação. Então, tudo mais isso. Mas não consegue. Então, são as pessoas inconstante, que não aprende nunca. Então, esse vídeo, eu quero que esse vídeo possa trazer à luz a vocês, que vocês possam desenvolver na fé cristã, que vocês possam conhecer mais, deixar de ser menino e chegar a ser homem. Amém, meus irmãos? Que esse vídeo possa te ajudar, a cada um de vocês que vão ver esse vídeo, que vocês possam amadurecer
na fé cristã e conhecer mais de Cristo Jesus, conhecer mais a Deus e tá sendo homens e mulheres piedosos, já sabendo o que é Deus, o que é o Espírito Santo, o que é Jesus Cristo. Então, que vocês possam desenvolver e deixar de ser menino, porque isso é muito, mas muito, muito, muito feio para quem está há muito tempo já como convertido e ainda não aprendeu nada ainda, não desenvolveu nada ainda. Ainda mais quando a pessoa já é velha de idade, já tem uma idade já bem avançada. Isso fica muito feio, né? Então, espero que esse vídeo possa ajudar cada um de vocês. Antes de terminar o vídeo, como sempre, eu indico um livro. Há vários livros sobre crescimento na fé, maturidade, e eu vou indicar esse livro, A Busca do Caráter, do Charles Swindoll. Então, que vocês possam ler este livro e que possa crescer na fé e no conhecimento, na graça de Deus. Amém, meus irmãos? Que todos tenham um ótimo dia na paz de Deus.